Irmãos e irmãs, que o nosso Senhor Jesus Cristo seja exaltado e glorificado no meio de nós. Vivemos tempos conturbados, não só na área social, mas também na área espiritual. Esta epidemia que se instalou no mundo e parece não querer abalar tão depressa como desejaríamos, tem suscitado as nossas preocupações e ansiedades. Deste modo, a nossa atenção tem sido desviada de outros vírus que estão a atingir igualmente a nossa vivência espiritual. E estes vírus são muito mais graves, pois a sua influência letal projeta-se na eternidade. Todo o ensino que se desvia da palavra de Deus ou que a falseia e distorce é letal para a vida espiritual da Igreja. Muitas vezes não estamos suficientemente vigilantes, nem nos alimentamos como devíamos da palavra de Deus, a fim de detectarmos e combatermos todos esses vírus espirituais. Na verdade, só o Senhor nos pode armar e dar as forças necessárias para resistirmos vitoriosamente a todas as astutas ciladas de Satanás. Hoje iremos meditar em alguns preciosos conselhos dados pelo apóstolo Paulo a Timóteo, seu filho na fé. Assim, abramos as Sagradas Escrituras, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, e vamos ler no capítulo 6, os versículos 3 a 16. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 3 a 16. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfémias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te, diante de Deus, que todas as coisas
vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até à aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem, Ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Oremos. Sim, a Ti seja a honra e o poder por toda a eternidade, ó Pai. Damos-te graças por este privilégio de podermos abrir a Tua palavra e ouvir a Tua voz. Agora ensina-nos pelo Teu Espírito através da Tua palavra. Não nos deixes desviar dos Teus ensinos. Não nos deixes desviar da fé, uma vez dada aos santos. Dá-nos entendimento, não só para compreendermos a Tua palavra, mas para nos desviarmos de todo o erro, de tudo aquilo que a falseia. Senhor, que nós possamos ser fiéis ao longo destes anos, ao longo destes tempos, até que Tu nos chames à Tua presença, durante toda esta peregrinação terrena. Guia-nos pelo Teu Espírito, que a Tua palavra possa continuar sempre a ser uma lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, e que nós possamos ser guiados pelo Teu Espírito em todos os momentos e circunstâncias da nossa vida. Liberta-nos e guarda-nos de todas as astutas ciladas do inimigo. Nós sabemos que vivemos tempos difíceis, não só sociais como também espirituais, no meio de muita confusão à nossa volta. Firma-nos na verdade. Santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. Fica, pois, connosco agora nestes momentos. Só Tu sabes o que se passa no coração e na mente de todos aqueles que estão escutando a Tua palavra. Fala, pois, a cada coração, a cada mente, segundo o Teu desígnio para cada um, segundo as carências de cada um. É o que pedimos para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. O apóstolo Paulo exorta Timóteo, que é um filho seu na fé, embora a sua fé fosse também ainda fruto da fé da sua avó e da sua mãe, mas foi sobretudo com o ministério do apóstolo Paulo que Timóteo verdadeiramente a sua vida foi transformada, que Timóteo verdadeiramente viu a sua vida transformada pelo poder de Deus, e foi por meio do apóstolo Paulo, o instrumento que Deus usou para que Timóteo fosse também um pregador, um proclamador das boas novas, um pastor, um líder espiritual da igreja. E por isso Paulo considerava Timóteo um filho seu na fé. Ele acompanhou as viagens missionárias, portanto esteve com Paulo nas prisões muitas vezes, e portanto ele era um íntimo de Paulo. E Paulo escreve esta carta, e é interessante que a segunda carta que escreve a Timóteo é a última carta que ele escreve, pouco antes do Senhor chamar à sua presença. E essa segunda carta é um verdadeiro testamento espiritual que ele deixa ao seu filho na fé, Timóteo. Mas nesta primeira carta, ainda uns anos antes, o apóstolo Paulo já exorta Timóteo em relação a várias áreas do ministério pastoral, porque Timóteo era também um pastor, portanto um líder espiritual. Assim, se alguém ensina alguma outra doutrina, vejam a importância de permanecermos firmes na fé. Hoje em dia há uma tendência generalizada, mesmo no nosso meio evangélico, há uma tendência generalizada para negligenciar a doutrina, para menosprezar a doutrina. Procura-se dar ênfase à ação, à atividade, dizendo-se que a doutrina é a teoria e a prática é que é importante. Mas, obviamente, que não pode haver prática sem teoria. A prática tem que se firmar na teoria. É óbvio que pode haver muita teoria sem prática. Há muito conhecimento das Sagradas Escrituras
sem viver esse conhecimento. Isso é certamente nocivo, é nefasto e, obviamente, que é uma grande responsabilidade daquele que conhece as Sagradas Escrituras não viver em conformidade com o conhecimento que tem. Portanto, quanto maior é o conhecimento, maior é a responsabilidade. Assim, é um privilégio conhecermos as Sagradas Escrituras, mas quanto maior é o privilégio, maior também é a nossa responsabilidade. Mas o facto de muitos, infelizmente, mas mesmo muitos, mais do que nós gostaríamos que fosse, apesar de muitos conhecerem as Sagradas Escrituras e não viverem segundo esse conhecimento que têm, o facto é que o conhecimento das Sagradas Escrituras é fundamental para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Deus revela-se na sua palavra, na Sagrada Escritura, na Bíblia. A Bíblia foi escrita por homens, é certo, mas divinamente inspirados, como Paulo também diz a Timóteo, toda a Escritura é divinamente inspirada, portanto, e por isso mesmo é proveitosa para ensinar. Portanto, é importante que a palavra de Deus, que revela a vontade de Deus para nós, seja posta em prática, se queremos realmente agradar a Deus. E se nós amamos a Deus, nós desejamos agradar a Deus. Se não há um verdadeiro desejo de agradar a Deus em todos os momentos da nossa vida, é porque não amamos verdadeiramente a Deus. Quando nós amamos alguém, nós desejamos agradar a essa pessoa. Procuramos saber verdadeiramente os seus gostos, os seus sentimentos, para poder agradar em todas as coisas. E se nós amamos a Deus, Deus nos revela os seus sentimentos para connosco, nos revela a sua vontade para connosco. Se nós amamos a Deus, nós vamos procurar viver de acordo com esses desejos, essa vontade que Deus revela para connosco na sua palavra. E, portanto, a doutrina é fundamental. Nós não podemos viver de acordo com a palavra de Deus se não conhecermos a palavra de Deus. Por isso, negligenciar a doutrina é um grande erro dos nossos dias. Por isso mesmo, a prática hoje cristã está muitas vezes oposta, está completamente distorcida em relação à vontade de Deus para os seus discípulos, para aqueles que são os discípulos de Cristo. Então, irmãos, o apóstolo Paulo diz: se alguém na igreja ensina outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, vejam, nós temos de nos conformar com as sãs palavras, as palavras sadias, o testemunho e a doutrina sadia que nos é dada pelo Divino Mestre. Sadia para a nossa vida. Nós só podemos ter vidas sadias espiritualmente e até fisicamente. Nós só podemos ter vidas sadias espiritualmente quando estivermos em conformidade com a vontade de Deus. As sãs palavras do Senhor Jesus Cristo são, portanto, a fonte da saúde espiritual. Por isso são sadias, são sãs. E a nossa doutrina deve fundamentar-se totalmente nos ensinos de Cristo. Portanto, deve-se conformar. Tudo aquilo que ensinamos, tudo aquilo que dizemos, deve estar em conformidade com o ensino de Jesus, com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina, que é segundo a piedade, ou seja, a doutrina das Escrituras. A vida em piedade, segundo, o critério hebraico, a vida em piedade era uma vida em conformidade com a lei, em conformidade com a revelação que Deus faz de si mesmo nas Escrituras Sagradas. Portanto, a doutrina segundo a piedade é a doutrina segundo a Sagrada Escritura. Os ensinos de Cristo revelados no Novo Testamento e também os ensinos que encontramos no Velho Testamento, quando são lidos e quando são interpretados à luz da revelação de Jesus Cristo.
Então, irmãos, a doutrina genuína é aquela que se conforma com os ensinos de Jesus e dos seus apóstolos e toda a Sagrada Escritura. Portanto, a doutrina que é segundo a piedade é a doutrina que está, digamos, inserida em toda a Sagrada Escritura. Então, a doutrina que é fundamento para a vida saudável, espiritualmente falando, para a vida saudável da Igreja e também falando em termos sociais, para uma vida social saudável, essa doutrina fundamenta-se em toda a Escritura, tendo como base as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem pensa, quem ensina outras doutrinas, ou outra doutrina, ou outras doutrinas, que vão para além dos ensinos de Cristo, que vão para além dos ensinos da Escritura Sagrada, é soberbo, primeiramente. É soberbo. Pensa que sabe mais do que Deus. Pensa que sabe mais do que Deus. Pensa que, eventualmente, até que recebe revelações de Deus que são superiores ao ensino de Cristo. Quando Cristo, como nós sabemos, segundo as Escrituras, é a plenitude da revelação de Deus. Não há revelação superior em relação a Deus, não há revelação superior àquela que Cristo veio trazer. Cristo é o Filho de Deus, é a própria sabedoria de Deus que se fez homem. O Verbo, o Logos, é a própria sabedoria de Deus, e esta sabedoria de Deus que estava no princípio com Deus é a fonte da criação. Esta sabedoria de Deus se fez homem na pessoa de Jesus. Então, como já temos dito muitas vezes, Deus se foi revelando ao longo dos séculos. Como diz a carta aos Hebreus, logo no início, Deus falou de muitas maneiras aos nossos pais, pelos profetas, e a nós, nestes últimos tempos, pelo seu Filho. Então, Deus foi-se revelando gradualmente até que chegou à plenitude dos tempos. E com a plenitude dos tempos veio a plenitude da revelação. Então, Jesus Cristo, os ensinos de Cristo, revelam a plenitude da vontade de Deus para nós, a plenitude da revelação de Deus, que nós podemos compreender, que nós podemos ter para nós e para a nossa edificação espiritual. Então, alguém que, eventualmente alegando que tem revelações de Deus, que vão para além da revelação dada por Deus na pessoa de Jesus Cristo, é soberbo, pensa que sabe mais do que Cristo. Como alguém eventualmente disse em tempos que já lá vão, não muito longínquos, como alguém disse, se o apóstolo Paulo soubesse o que nós sabemos hoje, dos apóstolos de hoje, vejam a soberba dos apóstolos de hoje, se o apóstolo Paulo soubesse, os pseudo-apóstolos, se o apóstolo Paulo soubesse o que nós sabemos hoje, não tinha tido tantos problemas como teve. Evangelho de prosperidade, tudo bem, tudo para boa. Não, irmãos. São pessoas soberbas, e nada sabem, porque se soubessem alguma coisa, não eram soberbas, eram humildes, e reconheciam que o ensino de Cristo era o fundamento, é o fundamento da verdade, e é a plenitude da verdade. Então, irmãos, se alguém alegadamente, porque recebeu visões, ou porque, enfim, a sua racionalidade chegou a conhecer algo para além do que Cristo revelou, essa pessoa é soberba e nada sabe. Delira, é um delírio. Ao fim e ao cabo, é uma loucura, é um delírio. Essa pessoa delira acerca de questões e contendas de palavras, e isso gera invejas, porfias, blasfémias, ruins suspeitas. Vejam as consequências da soberba, as consequências da ignorância espiritual e da soberba, deste delírio espiritual. São contendas, reparem, contendas de homens corruptos de entendimento. O entendimento está corrompido, está entenebrecido. Como Paulo diz numa das suas cartas, o entendimento está entenebrecido, em trevas, está corrompido. Portanto, tudo aquilo que pensam revela essa corrupção. Revela, portanto, as espessas trevas do entendimento humano.
E só o Espírito Santo pode nos iluminar. E é só quando o Espírito Santo nos ilumina que as trevas se dissipam. E na luz de Deus nós podemos ver a luz que é Jesus Cristo. Nós nunca podemos ver a luz que é Cristo, senão na luz de Deus, como diz o salmista. Mas quando o Espírito Santo nos ilumina, quando o Espírito Santo vence na nossa mente as trevas espessas que a dominam, então nós, na luz de Deus, nesta luz de Deus, nós vemos a Cristo, a luz. Olhamos para a face de Jesus Cristo e vemos nele, nessa face, a glória do Pai. Não podemos conhecer a glória de Deus, senão na pessoa de Jesus Cristo. Essa glória nos transcende de tal modo que, se não se tivesse feito homem e não se tivesse revelado na sua plenitude como homem, nós nunca poderíamos ter a percepção dessa glória. Mas Jesus Cristo é a manifestação da glória de Deus. E então nós podemos olhar para a face de Jesus Cristo e ver a glória de Deus. Mas para isso é preciso que a nossa mente seja iluminada pelo Espírito de Deus. Mas todas estas contendas, todo este desejo de ir para além, de ensinos que vão para além dos ensinos de Cristo, revelam, portanto, a corrupção do entendimento. Homens corruptos de entendimento, privados da verdade. A verdade é Cristo. Nunca esqueçamos, a verdade é Cristo. E o Senhor Jesus pediu ao Pai que nos santificasse na verdade. A palavra de Deus é a verdade. A Sagrada Escritura é a revelação da verdade de Deus. E Cristo é a manifestação dessa verdade como homem. Então, por isso, a Escritura também revela Cristo. Notai? Depois, o apóstolo Paulo vai chegar, digamos, ao fundo do problema. Por que razão é que os homens se afastam dos ensinos de Cristo e, na sua soberba e na sua ignorância, pensam que sabem mais do que Cristo e do que os apóstolos? Por que é que os homens chegam a este ponto de soberba? Porque têm sede do lucro material. Desejam arrastar pessoas atrás de si. São pseudo-apóstolos ou falsos apóstolos que procuram verdadeiramente atrair as pessoas para depois ter lucro material, ter um lucro material que lhes possa dar uma vida de prosperidade material que eles anseiam. E já neste tempo o apóstolo Paulo alerta, não é só uma questão dos nossos dias, é uma questão de todos os séculos. Já neste tempo o apóstolo Paulo alerta o seu filho da fé, dizendo: homens privados da verdade, cuidando que a piedade, a vida espiritual, seja causa de ganho. Ainda há hoje muitos, e talvez hoje ainda mais do que nos séculos passados, muitos e muitos que procuram alcançar lucro material através da sua vivência piedosa ou pseudo-piedosa. Numa capa de piedade, uma capa de relação com Deus e até de revelações de Deus. Essas pessoas procuram, portanto, o lucro material, procuram a prosperidade material. Mas o apóstolo Paulo diz: cuidando que a piedade seja causa de ganho, de lucro material. Reparem, a parte dos tais é um conselho que Paulo dá a Timóteo e que deve ser um conselho que nós devemos pôr em prática. Não nos associemos com esses falsos apóstolos, com essas pseudo-igrejas que buscam apenas o lucro material. Não é só o Vaticano. Nós evangélicos temos a tendência sempre de olhar para a Igreja Romana. Mas não é só, infelizmente, o Vaticano. Há no nosso meio muita gente que procura o lucro material com a capa da religiosidade, com a capa da espiritualidade, com a capa, precisamente, da Palavra de Deus. E até usa textos bíblicos para chegar a esses alvos que são ignóbeis e que são contrários, verdadeiramente, à vontade de Deus. Então, irmãos, vejam, destes apartem-te. Mas, de facto, a piedade, a vida espiritual em comunhão com Deus, a piedade é uma vida espiritual em comunhão com Deus, segundo os ensinos da Escritura. Mas, de facto, a piedade é um grande lucro.
Mas não é um lucro material, é um lucro espiritual. Claro que Deus pode nos dar até abundância em termos materiais. Mas o alvo não é essa abundância em termos materiais. O alvo, o lucro, é espiritual. É contentarmos com aquilo que temos. É reconhecermos em todos os momentos e em todas as circunstâncias, mesmo na adversidade, mesmo quando não temos lucro material na nossa vida, mesmo quando em termos materiais a nossa vida, enfim, é uma vida, digamos, com muitas carências materiais. Mesmo assim, nós nos contentamos com o que temos, porque reconhecemos que é Deus que nos dá todas as coisas. E Deus dá-nos todas as coisas como quer e tem um alvo para nós em tudo aquilo que nos dá. Por isso também, quando Ele nos dá prosperidade material, nós somos muito responsáveis dentro dele pelo bom uso dessa prosperidade material. Tudo aquilo que Ele nos dá deve ser usado para o seu serviço e também para o bem daqueles que nos rodeiam, para o bem da Igreja, para a edificação da Igreja e para o bem daqueles que nos rodeiam. Nós somos, portanto, mordomos de tudo aquilo que Deus nos dá e temos de gerir os dons que Deus nos dá segundo a vontade de Deus. Mas temos que reconhecer sempre, quer na abundância, como Paulo diz, sim, posso todas as coisas, posso ter abundância, assim como ter carências em termos materiais. O apóstolo Paulo podia todas as coisas naquilo que o fortalece, que é Jesus Cristo. E nós também devemos procurar, em todas as circunstâncias, reconhecer a mão de Deus, reconhecer que tudo quanto temos, pouco ou muito, é um dom de Deus. E contentarmos com aquilo que temos. Claro que é fácil nós contentarmos quando recebemos muita coisa material. Mas também temos de nos contentar quando Deus nos dá, enfim, pouca coisa material. E por isso Paulo diz, reparem, mas é grande ganho, o grande lucro da vida espiritual, da vida em comunhão com Deus, de acordo com a palavra de Deus, não é material, o grande lucro é espiritual. É este descansar na providência de Deus, que faz com que nós nos contentemos com tudo o que temos. E o apóstolo Paulo diz, reparem, de facto, nada trouxemos para este mundo, em termos materiais. Quando nascemos, estamos nus. Todos nós nascemos nus. Portanto, todos nós, quando nascemos, não trazemos nada material. E quando morremos, portanto, o apóstolo Paulo diz, nada trouxemos para este mundo e manifesto portanto, é claramente visível que nada podemos levar dentro. Quando morremos também não levamos coisa alguma material. Nascemos nus, morremos nus, sem nada em termos materiais. Tudo aquilo que alcançamos em termos materiais, ou que Deus nos deu em termos materiais, fica a terra. E cria muitas vezes problemas quando são bens, enfim, avultados, cria até problemas para a família. As heranças, todos nós temos o problema das heranças. Mas dê-nos muito ou dê-nos pouco, o facto é que nós, tudo fica cá. Tudo que é material fica cá. Só a vida espiritual é que permanece. Então nós nascemos na miséria em termos materiais e morremos na miséria em termos materiais. Nascemos sem nada, nus, e deixamos este mundo nus. Por isso Paulo diz, nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Por isso, ao longo desta peregrinação, tendo sustento, reparem, tendo sustento, e como nos cobrimos, agradeçamos a Deus o pão nosso de cada dia. Reparem, o Senhor ensinou-nos na oração a pedirmos o pão nosso de cada dia. Não, portanto, muita coisa material, mas aquilo que é necessário para a nossa subsistência. Nós confiamos que Deus que nos deu a vida também vai agora sustentar essa vida que nos deu até que Ele queira nesta peregrinação terrena. Então, tendo com que comer, com que nos sustentarmos, portanto, tendo sustento e com que nos cobrirmos, roupa para nos vestirmos, estejamos com isso contentes. Nós devemos contentar-nos se temos o pão de cada dia, se temos roupa para nos vestirmos cada dia.
isso é o suficiente. Então, o grande lucro da piedade é contentarmos com tudo aquilo que Deus nos dá. Ficarmos satisfeitos com tudo aquilo que Deus nos dá. Não queremos muita coisa, mas aquilo que Deus nos dá. Essa é a verdadeira vida espiritual. Não queiramos nem a riqueza nem a pobreza, mas que Deus nos dê o pão de cada dia. É a verdadeira sabedoria, como diz o sábio. Então, vejam, tendo porém sustento e como nos pedimos, estejamos com isso contentes. Porque os que querem ser ricos, a prosperidade, não é? Os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências ou desejos loucos e nocivos que submergem os homens, reparem, submergem os homens na perdição e ruína. Tudo isso, todo esse desejo de prosperidade, de riqueza, leva à ruína, leva, portanto, verdadeiramente à perdição em termos espirituais. E é o que Paulo diz, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. As guerras, os conflitos sociais. Reparem nos conflitos sociais. O que é que está sempre por trás das guerras entre nações, dos conflitos sociais em cada nação? É o amor do dinheiro, o lucro, o desejo de ser maior do que os outros. E para isso é preciso o dinheiro. Reparem, os grandes problemas sociais, as grandes reivindicações que levam a greves e outras situações anormais e que levam à decadência das nações. O que é que está por trás? Uns querem ganhar mais e outros não querem ganhar menos. Muitas vezes os patrões não querem perder dinheiro e os empregados querem ganhar mais. Portanto, todos querem ganhar mais. Por isso, os patrões muitas vezes não são justos para com os empregados. Não dão o ordenado que deviam dar aos empregados porque querem ganhar mais e mais e mais. E os empregados também querem mais e mais e mais e nunca estão satisfeitos com aquilo que ganham. Mesmo que o patrão aumente, eles querem ainda mais e mais e mais. Portanto, os conflitos laborais, das greves, por detrás de todas estas greves que causam, portanto, enfim, distúrbios em termos financeiros e económicos das nações e acabam por degradar as próprias nações. Por detrás de todos estes conflitos, mesmo os conflitos entre nações, está sempre o desejo do lucro material, da prosperidade material. Portanto, o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E, infelizmente, esse amor ao dinheiro existe no meio das igrejas, no seio das igrejas. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Quantos e quantos movimentos hoje, ditos de fé, se desviaram da fé verdadeira, da fé bíblica, pela sede do dinheiro, pelo desejo do dinheiro, pelo desejo e pela sede da prosperidade. Chamam mesmo a esse evangelho, a esse pseudo-evangelho, ou evangelho distorcido, o evangelho da prosperidade. E por isso, por ser o evangelho da prosperidade, desviou-se do verdadeiro evangelho de Cristo. Portanto, irmãos, o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de mal. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmos com muitas dores. Tudo isso gera conflitos, gera dores, gera conflitos. Mas tu, finalmente, o grande conselho para Paulo, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Não tenhas o desejo de ser rico. Afasta-te do evangelho da prosperidade. Não foge destas coisas, de todos aqueles que anunciam esse falso evangelho. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas, mas segue a justiça. A justiça é a vontade de Deus. Deus é justo. E tudo o que Deus quer é justo. Mesmo que nós não compreendamos a vontade de Deus, essa vontade de Deus é a regra de toda a justiça. Não há nada superior a Deus. Não há nada superior à vontade de Deus. Portanto, a vontade de Deus é a própria fonte da justiça. O que é justo é aquilo que Deus quer. Só porque Deus quer. Nós não podemos justificar a vontade de Deus, porque a própria vontade de Deus é a justiça.
Não podemos dizer porque é que Deus quer. Muitas vezes não sabemos, e muitas vezes não sabemos porque é que Deus quer. Mas se Deus quer, é justo. Não há outra fonte de justiça que não seja a vontade de Deus, porque Deus é justo. E só o que Deus quer é justo. Portanto, segue a vontade de Deus. Procura viver em conformidade com a vontade de Deus. Segue a justiça. Segue a piedade. A vida em conformidade com as Escrituras. Uma vez mais, a vida em piedade é a vida segundo a lei. Portanto, a vida em piedade é uma vida segundo os ensinos de Deus nas Escrituras Sagradas. A fé, o amor. A fé e o amor que estão em Cristo Jesus. A paciência, a perseverança, a mansidão. Milita. A boa milícia da fé. Nós estamos num combate. Irmãos, estamos num combate. Milita. Somos combatentes. Somos soldados do Senhor Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, nesse testamento espiritual que deixa a Timóteo, ele diz: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Portanto, nós estamos num combate. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna. Vive já aqui essa vida eterna. Esta vida que nós temos em Cristo é uma vida eterna, que se projeta na eternidade. Não termina na sepultura, mas tem de começar a ser vivida aqui. É aqui que começamos a viver a vida eterna. É aqui que nos apossamos dessa vida que Deus nos dá em Cristo Jesus e que se projeta na eternidade. Viver a vida eterna é viver segundo o Espírito, guiado pelo Espírito. Então, irmãos, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Quando Deus nos chamou e nos atraiu a Cristo, Ele nos fez nascer de novo, então em nós começou esta vida eterna. E nós, portanto, temos de viver em conformidade com essa chamada de Deus. Tendo já feito boa confissão, diante de muitas testemunhas, Timóteo já tinha sido proclamado o Evangelho e confessado a sua fé diante de muitas e muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica. Nós temos um Deus que é vivo, que é vida e que vivifica todas as coisas. Não há vida se Deus não der essa vida. É Deus que dá a vida e é Deus que tira a vida nesta peregrinação terrena. Portanto, é Deus que vivifica todas as coisas. Cristo ressuscitou dos mortos e revelou que Deus é vivo e que venceu a morte e que vivifica todas as coisas. É Senhor da vida e da morte. Mando diante de Deus que todas as coisas vivifica e de Cristo Jesus que diante de Pôncio Pilatos, reparem, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Sim, ele confessou que era rei, embora o seu reino não fosse deste mundo, e mais, ele confessou que era rei para dar testemunho da verdade. Diante de Pilatos, Jesus foi bem claro: sim, eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. E quando Pilatos quis, enfim, saber mais pormenores, ele disse: eu vim para dar testemunho da verdade. Eu vim para dar testemunho da verdade. Portanto, diante de Pilatos, Jesus disse que era rei e que o seu reino era o reino da verdade. E que ele veio precisamente para revelar a verdade. E a verdade é Cristo. E a verdade é Deus, revelado em Cristo Jesus. E isso foi o testemunho que Jesus deixou diante de Pilatos, a boa confissão. Que guardes este mandamento. Portanto, Paulo manda a Timóteo que guardes este mandamento sem mácula e repreensão. Ou seja, na sua pureza. Que guardes este mandamento de fidelidade a Cristo, fidelidade à palavra de Deus. Guarde-se este mandamento sem mácula, na sua pureza, sem repreensão, até que Cristo venha, até à aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Cristo se revelar, reparem, essa aparição, a qual a seu tempo, então quando Cristo se revelar, então se revelará também o próprio Pai. Então se mostrará o bem-aventurado e único, poderoso Senhor, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Reparem que aquilo que é dito do Pai é também dito do Filho. O Pai e o Filho são um, na unidade do Espírito Santo. Portanto, Cristo é muitas vezes anunciado nas Escrituras como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o Pai agora, Paulo diz que quando Cristo se manifestar, então o próprio Pai se manifestará também como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que tem Ele só a imortalidade, só em Deus há vida. Ele é aquilo que é. Eu sou o que sou. O Senhor da vida, o Eterno, o Senhor da vida, aquele que tem Ele só a imortalidade.
e habita na luz inacessível. Por isso, quando Deus suscitou a existência de tudo quanto existe, Ele derramou esta luz, espalhou esta luz pelo universo. A luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, como diz um dos hinos do nosso cantor cristão, nem mesmo Adão, antes de pecar, chegou a ver, a qual nenhum dos homens viu, nem pode ver, porque Deus é Espírito, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Este é o nosso Deus, esta é a palavra do nosso Deus. Não nos desviemos dela. Tenhamos cuidado com aqueles que à nossa volta procuram, digamos, outras doutrinas, outros ensinos que vão para além do ensino de Cristo e do ensino contido em toda a Escritura. Só Deus é verdade, todo homem mentiroso.